Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Calcule tangente de 15 graus e também cosseno de 22 graus e 30 minutos. Bom, veja, 15 graus é difícil, ele não é um arco notável. Mas acontece que 15 graus é metade de um arco notável, né? Ou seja, 15 graus é metade de 30. E tangente de 30 eu conheço, correto? Também conheço o seno de 30 e cosseno de 30, ok? Então, tem fórmulas, né, de seno, cosseno e tangente da metade de um arco que são bem conhecidas e fáceis de se utilizar nesse caso. Por exemplo, seno de A sobre 2 é o quê? É mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 2. Cosseno de A sobre 2 é o que? É mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de A sobre 2. Tá? Então, eu tendo seno de A sobre 2 e cosseno de A sobre 2, eu tenho tangente de A sobre 2, que vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada do seno sobre cosseno. Só que como o que está embaixo aqui é igual, eu já corto e vou colocar só o que está em cima. Então, 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno A. E é essa fórmula que eu vou utilizar para calcular aquilo ali. Então, o que eu quero? Eu quero tangente de 30 sobre 2, 30 graus sobre 2, que é 15 graus, correto? Então, isso aqui vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de 30 sobre 1 mais cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 é bem conhecido. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, eu só tenho que substituir aqui, fazer a operação e resolver esse mais ou menos aqui. Então, veja, a tangente de arcos do primeiro quadrante é sempre positivo. O seno é positivo, cosseno é positivo, a tangente é positiva, a cotangente é positiva, secante e cossecante, tudo é positivo no primeiro quadrante. Então, como 15 graus é do primeiro quadrante, basta eu ignorar o menos e resolver normalmente. Então, vai ficar aqui que tangente de 15 graus é igual a raiz quadrada de 1 menos raiz de 3 sobre 3 sobre 1 mais raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, tirando o mínimo múltiplo comum, né? Aqui é 1, aqui é 1. Então, eu vou multiplicar por 3 e por 3, por 3 e por 3. Então, vai ficar o quê? O que está embaixo aqui vai dar 3, e o que está embaixo aqui vai dar 3, né? Raiz de 3, basta simplificar. Então, vai ficar o quê? Tangente de 15 graus igual a raiz quadrada de 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Tá? Porque o 3 que está embaixo, né? Até posso colocar aqui, ó, sobre raiz de 3 sobre raiz de 3. Ó, tá? Tá fora da raiz. Então, corta, corta. Então, fica isso aqui. Então, vai ficar aqui. Tangente de 15 graus é igual. Será que dá para simplificar mais isso aqui? Racionalizar o que está embaixo? Eu acho que não tem necessidade. Tá? Então, eu deixaria assim mesmo. 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Se for uma prova de múltipla escolha, talvez eles coloquem um pouquinho diferente disso aqui para você ter que racionalizar ou fazer alguma coisa para chegar no resultado. Tá bom? Mas eu acho que aqui é suficiente. Vamos ao próximo. Cosseno de 22 graus e 30 minutos. Bom, é a mesma coisa que 22,5. Se eu somar 22,5 com 22,5, eu tenho 45. Então, esse cosseno aqui é a mesma coisa que cosseno de 45 graus sobre 2. E existe uma fórmula, mais ou menos, raiz quadrada de 1 mais cosseno de 45 graus sobre 2. Tá? Então, aqui é o A sobre 2, né? A forma que eu já tinha escrito aqui, ó. Cosseno de A sobre 2 é igual a 1 mais cosseno A sobre 2. Então,
cosseno de 45 sobre 2, vai ser 1 mais cosseno de 45 sobre 2. Só que é mais ou é menos? É mais. Porque, como eu falei, o cosseno, seno, a tangente e todas as funções trigonométricas no primeiro quadrante, 22 graus é primeiro quadrante, é tudo positivo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno de 22 graus e 30 minutos é igual ao quê? Raiz quadrada de 1 mais cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 sobre 2. Tá? Então, racionalizando, cosseno, racionalizando não, né? Somando a fração, né? Isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, tudo sobre 2. Isso aqui vai dar cosseno de 22 graus e 30 minutos, vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, certo? Isso aqui seria sobre 2, só que esse 2 multiplica com esse 2 vai dar 4, raiz de 4, 2. Então, essa é a resposta, tá? Raiz de 2 mais raiz de 2, né? Raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, tudo sobre 2. Ok, pessoal? Então, isso aqui é só trabalho braçal, né, e mental, esticar um pouco os neurônios para a gente trabalhar e ficar cada vez mais hábil nessas contas, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas, vai ajudar o país como um todo na educação, tá? E se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários que a gente ajuda aí. Até a próxima.